Comentário de Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes já está conosco para sua visão política. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Opa, tudo bem, Márcio? Tudo certo, e aí? Pois é, rapaz, eu estou dando uma passada aqui de olho nesse assunto da... Eu sei que as licitações aí daquela... Peguei pelo pé o teu comentário aí, mas o meu assunto hoje é que eu escolhi este congresso da FIFA aí. Ah, sim, vamos no congresso então. Depois você pode dar uma pitadinha sobre essa operação fundo do poço aí, que isso aí vai longe, né, rapaz? Ah, isso com certeza, longe, né? Mas o há uma tentativa, só para passar de raspão nesse assunto aí. A gente já aconteceu alguma coisa de manhã cedo e também no papo de redação aí. O Ministério Público, todo mundo sabe, né, levantou problemas lá com aquelas perfurações de poços artesianos na região serrana e envolveu, de alguma forma, né, envolveu o deputado Rodrigo Titton. Mas isso foi no levantamento do Ministério Público, né? E o Tribunal de Justiça acabou deixando o deputado de fora da investigação e do inquérito, exatamente, né? E o deputado, isso aconteceu num momento bem delicado, né? Quando ele assumia o posto de presidente da Assembleia Legislativa, enfim. Mas e agora a tentativa é de jogar uma sombra por cima de todo o processo. Eu não sei o que vai dar isso, viu, Márcio? Eu acho estranho que a coisa ganhe um refluxo aí, viu? Não sei, acho que isso aí tá mal contado. Acho que o melhor seria jogar luz nisso aí. É verdade, concordo. Que a gente possa entender melhor o que está acontecendo. Eu acho que nos próximos dias nós vamos ter, talvez, novidades aí sobre este caso. Pelo menos essa é a expectativa. O que não pode é a gente achar que sumiu tudo, né? E que sumiu tudo dentro desses poços cada vez mais profundos, né? Bom, trocando de banda aqui, eu vejo que nós estamos esta semana entrando numa semana importante para Florianópolis, né? Somos uma cidade de turismo e estamos recebendo aí visitantes ilustres, né? Esses dirigentes internacionais do futebol, dirigentes da FIFA, treinadores, enfim, de todas as seleções que vão participar da Copa do Mundo daqui a alguns meses. E aí o Costão do Santinho é o palco de tudo isso, né? Talvez seja o primeiro palco, né, da Copa do Mundo é Florianópolis, apesar de embora o presidente mesmo da FIFA não vai estar presente, né? Mas apesar de não termos ficado entre as sedes da Copa, talvez a gente esteja estreando a Copa do Mundo na sua versão da organização, né? Um hotel bonito, em frente ao mar, mas nós já podemos ver aí a cidade infestada de policiais, né? Na semana que passou, até o Paulo Brito falava da presença de soldados da Força Nacional, enfim. O pessoal já está na cidade já faz uns 7, 8 dias. E circulando e vendo aí, dando segurança. Às vezes eu acho um pouco exagerado isso, sabe, Márcio? A gente que é cidadão comum, né, que andamos pela cidade aí como cidadão comum, a gente às vezes acha isso um pouco exagerado, né? Mas o fato é que quando acontece alguma coisa, alguma tragédia, algum fato fora do normal, nós somos os primeiros a dizer, poxa, mas esse pessoal não estava pensando na segurança, mas que irresponsabilidade fazer um negócio desse tamanho sem uma segurança, né? Mas então, eu me lembro daquela cena, quando você fala disso, eu me lembro daquela cena do Papa no Rio de Janeiro. Pois é. Basicamente sem segurança ali na Avenida Brasil, rapaz. Quer dizer, então é isso. Quer dizer, às vezes você não precisa realmente, né? E era o Papa, rapaz, é o Papa. E agora essa turma que está aí está toda cercada realmente de um aparato de segurança gigantesco, né? Agora, aí entra o comentário, a visão política, Márcio. Eu não sei se isso não está superdimensionado, porque dimensionado em relação a nós mesmos, né? Aliás, a Copa do Mundo, né, é uma dúvida que a gente fica pensando, né? Mas será que nós somos um país pronto para ocupar o mundo, com a Copa do Mundo? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos no momento de fazer isso aí, né?
em um momento que é eleitoral, um momento que estamos vivendo aí dias de dúvidas a respeito de manifestações, de onde é que vêm essas manifestações, sequer nós sabemos qual é o DNA dos manifestantes que estão nas ruas aí, por um lado reivindicando boas ideias, boas atitudes, fazendo reivindicações justas, né? Mas por outro lado nós vemos também gente descompromissada com nada, apenas com a criminalidade, com o vandalismo, denúncias aqui e ali de que essa gente está sendo financiada, né? Por sei lá quem. Dizem aqui e ali que recebem salário, recebem ajuda de custo, são organizados atrás dessas máscaras aí, dos backblocks. Foi matéria de capa da Veja, inclusive, né, Marcelo? É uma coisa que nós não sabemos, pelo menos nós aqui, mortais, né? Eu não sei se a Polícia Federal, a inteligência do governo, se esses bots espalhados aí pela cidade, já sabem de onde é que vem isso, qual é a origem disso aí, né? Mas nós aqui, nós não temos a mínima ideia do que está rolando aí. E eu acho um risco muito grande, né? Quando nós vemos uma Copa do Mundo, de turistas que vêm do mundo inteiro. Nós vamos ter aí nesta semana italianos, japoneses, costarriquenhos, suecos, mexicanos, gente de todos os lados, até da África, vem gente de todo canto, né? Então esse será talvez um ensaio que não sei se é exatamente uma forma de nós testarmos a nossa capacidade, porque aqui não vai ter jogo, né? E essa é uma cidade muito pacífica também, apesar de termos já na nossa história aí nos últimos anos bons quebra-quebras aí, né, de manifestantes, enfim, vamos lembrar do Passe Livre aí, né? Mas eu acho que nada parecido com o que já mostrou São Paulo, o que já mostrou Rio de Janeiro, Brasília mesmo, Porto Alegre até. Mas o fato é que estamos diante de uma Copa do Mundo cheio de incertezas, né? A começar pelos estádios. Nós já verificamos aí mortes nas obras, a pressa, né, na construção civil é um perigo, esses projetos feitos a toque de caixa, né, e sempre com dinheiro público, né. Esses dias eu estava sendo lembrado por um amigo jornalista que o único estado brasileiro que construiu um estádio para a Copa do Mundo e que não usou dinheiro público foi o Rio Grande do Sul, com o Beira-Rio. Beira-Rio. O Internacional fez um acordo com as empreiteiras e tal, fez um negócio, né, com as empreiteiras e não envolveu dinheiro público, em que pese as obras terem atrasado, houve um problema seríssimo, né, com o Conselho do Internacional, não estava muito claro o negócio que estava sendo feito, mas depois ficou tudo bem, tocaram a obra, trabalharam até de madrugada, foi um negócio meio heróico até. Houve gente que me contou que passou ali em frente ao Beira-Rio, os refletores acesos, parecia que tinha jogo, né? Lá estavam os operários, trabalhando e recuperando o tempo perdido com aquela paralisação lá que durou quase meio ano. Então, a gente tem ainda esse problema, né? Todos os estados, exceto o Beira-Rio, usaram em 3, 4, 5 vezes os orçamentos iniciais, dinheiro público, né? Dinheiro que podia estar sendo aplicado em saúde, em educação, em transporte, enfim, para as pessoas que realmente precisam no Brasil. E aí a gente fica raciocinando, será que isso aí é realmente, essa conta fecha? O fato de recebermos uma Copa do Mundo e vamos ficar aí a herança positiva da Copa, vamos criar empregos, vamos dar um passo à frente nas tecnologias, enfim, será que isso tudo é verdade? Será que depois da Copa vamos ficar aí com o G4 funcionando, com essa transmissão de dados aí em banda larga de primeiro mundo? Será que isso vai acontecer? Será que a mobilidade vai melhorar? Eu tenho a impressão que não, viu, Márcio? E começa pelos aeroportos, né? Já há um reconhecimento oficial que não vamos ter aeroportos em quantidade e qualidade para essa gente que vem de fora. Então eu vejo aí uma dúvida muito grande sobre que Copa vamos ter aí. A gente dá uma olhadinha na história aí das Copas, né? E vamos ver ali na África do Sul, talvez um exemplo mais perto do que vai ser o Brasil. E a gente sabe que na África do Sul o corre-corre foi muito grande, né? Os atrasos, a enjambração, a falta de tradição em obras
qualificadas, em planejamento. É mais ou menos parecido a África do Sul com o Brasil, nesse sentido, né? Nós vimos aí como é que foi a Copa na Alemanha, por exemplo. Foi uma homenagem à boa administração, né? Eles começaram, não tiveram tempo que a gente está vendo. Na França também, foi tudo financiado também, né? com dinheiro, foi tudo com recursos privados, Marcelo. E nós sabemos que o velho mundo não é velho por acaso, né? Eles aprenderam ao longo da sua história, passaram mais ou menos por o que nós estamos passando, e nós somos muito novos em relação a eles, né? Então, é até normal que fosse assim, né? Que a Europa se comporte melhor hoje do que os sul-americanos e até os norte-americanos, né? Agora, o fato é que esta Copa vai acontecer, nós estamos diante dela e não sabemos de que jeito ela vai ser. A presidente Dilma está muito confiante, a todo momento aparece na televisão dando certeza, né, de que vamos ter uma Copa histórica, o ministro do esporte também. Mas eu acho que o brasileiro normal, nós todos que vemos a presidente Dilma falando, a gente não sente firmeza nas palavras da presidente, né? A gente vê que aquilo ali tem muito de marketing ali e ela mesmo querendo se convencer daquilo que está dizendo, né? Então eu acho que esses dias aí que virão, a cidade já está com caras novas aí, gente de todo mundo. Este comitê organizador local que foi montado lá no Costão do Santinha, as fotos aí já começam a mostrar a organização, né? Que é boa, que é de primeiro mundo realmente. O empresário Marcondes de Matos, lá no seu complexo lá do Costão do Santinha, já fez isso algumas outras vezes. Eu lembro aqui há uns 4 anos atrás, nós tivemos um evento mundial de turismo, né? E que recebemos um evento mais ou menos desse tamanho também. Então, de alguma forma, há know-how para isso. Agora, o problema é, por exemplo, como chegar ao Santinho. Pois né? Eu ia falar exatamente isso, eu ia puxar exatamente, mas olha o trabalho que é você chegar até lá e o que tem pelo caminho, né? A gente sabe que, por exemplo, as autoridades vão de helicóptero, né? Não há a menor dúvida disso. É verdade. Agora, nós repórteres, jornalistas, por exemplo, os empregados, os peões, né, que vão tocar a administração daquilo lá, o dia a dia, vão servir, vão trabalhar naquilo ali, a gente sabe que vai chegar de ônibus, vai chegar de carro, e são mais de 35 quilômetros do centro da capital até lá, e numa estradinha de ida e volta, né? Em alguns trechos nem acostamento tem, a gente sabe disso. Então, aí há problema da mobilidade, né? Vamos enfrentar aí, os estrangeiros vão ter uma ideia do que é andar em Florianópolis, por exemplo, num dia de chuva, num dia de semana, né? Com certeza. Se eles estiverem voando de helicóptero, vão olhar lá de cima como é que vai estar a coisa aqui embaixo, não tem a menor dúvida. E algumas dessas autoridades são autoridades envolvidas com a organização da Copa na sede aí. E olha que nós não estamos muito diferentes, não. Se a gente for olhar as dificuldades técnicas e de mobilidade aqui de Florianópolis, estamos meio ali parecidos com os paulistas, com os cariocas, com o pessoal de Porto Alegre, porque é tudo proporcional também, né? Se nós temos aqui hoje, na temporada, cerca de 800 mil pessoas, e é mais ou menos a nossa população neste momento aqui, de alta temporada, vamos para as cidades vizinhas aí, temos milhões de pessoas morando nessas cidades, onde a mobilidade urbana é um horror também, né? A gente vê aí paulistas e cariocas e gaúchos reclamando da mobilidade, e eles acham até que isso aqui, a Florianópolis, é fichinha perto da deles, né? Então, isso tudo vai ser colocado à prova. E eu acho que depois desse evento, desse congresso técnico, né, que nós vamos ter aí nesta semana, nós vamos ter aí conclusões dessa gente famosa, caracista, desses dirigentes. Vamos ter conclusões que talvez mudem até esse momento, né? Até então tranquilo e nervoso ao mesmo tempo, né? Para um plano de emergência, de contingenciamento de forças, para que a Copa possa acontecer com maior tranquilidade e com menos dúvidas sobre a segurança e a qualidade
desta Copa do Mundo. Será um teste, não só para nós, né, mas para o Brasil inteiro, sobre o que esse pessoal irá assistir neste congresso, e não lá no espaço Tugá, lá do Costão do Santinho, mas antes dele, até chegar lá. Não vai ser fácil o negócio. Vamos testar e ficar de olho, Márcio. Vamos sim. Um abraço, Marcelo. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Aí, Marcelo Fernandes, com a sua visão política aqui no nosso Conexão, falando desse evento que está acontecendo no Costão do Santinho, né? E não deixa de ser também, é um congresso técnico da Copa, uma espécie de prêmio de consolação para Florianópolis, né?